Ok, pessoal, foi dado início aqui a gravação, a autorização. Deixa eu já compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhar a tela inteira, que aí vai ficar melhor. Então, sejam bem-vindos aí, né? Segunda aula de eletricidade básica, né? Da turma 928514. E na aula passada eu tinha prometido, a gente falou sobre o fórum, sobre essa atividade aqui, ó, o fórum de discussão, né? Daí eu tinha prometido deixar uma pasta aqui, né? Como agora a monitora de vocês, ó, até vou colocar aqui. Vai ser a Edivânia, viu? Não é mais a Letícia, é a Edivânia. Aí, como eu tinha enviado a mensagem e era outra monitora, né? Aí por isso que não está aqui. Aí eu vou pedir agora para essa monitora atual de vocês colocar uma pasta aqui. Eu gosto de deixar sempre em cima da aula aqui, ó. Eu vou pedir para ela colocar uma pasta aqui, ó, entre a apresentação aqui do professor Anderson, né, e a nossa primeira aula, que foi da semana passada. É justamente, ó, essas animações aqui que eu falei na aula passada, ó, do professor aí Fernandes aí, ó, do Senai lá do Ceará, que mostra a frenagem aí tanto tem a de corrente contínua quanto a de corrente alternada. Nós vamos voltar nesse mesmo assunto aí, na matéria, um pouco mais para frente aí, de instalações elétricas industriais. Vamos aprender os vários tipos de técnicas, né? Como que você faz uma partida em um motor, né? O óbvio é que você pegue a tomada e ligue esse motor, né? Só que ele tem uma característica especial. A gente vai aprender, né? Lá em instalações elétricas industriais. Daí a gente vai retornar novamente nesse assunto. Mas quando a gente chegar nessa atividade aqui, ó, na atividade um e 2 da SAP 2, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre a frenagem aí com corrente contínua, tem também com corrente alternada, né? Vocês podem perguntar aí novamente, tá? Agora, a atividade de hoje, a gente vai aproveitar aí para falar sobre a teoria. Ah, e lembrando, é, se tiver um momento presencial aí do dia 3, né? O professor ele já me enviou, né, a pontuação. Provavelmente aí quem olhou aí na plataforma hoje deve ter percebido que a pontuação de vocês aumentaram, né? Porque quem foi nessa aula no momento presencial, eu já coloquei a pontuação lá, né? Dica, pessoal. Vamos supor que, né, por algum motivo aí, vocês foram só em uma aula presencial, né? E as aulas presenciais, elas valem a maior pontuação aqui da disciplina, né? Essas tarefas aqui, atividade 2, 4, 5, a um e 2 e o fórum de discussão, né? O somatório aqui, ele vale 49. E o momento presencial, né? As três aqui, ó, valem 51. Somando o EAD com o presencial, vai dar né, a totalidade de 100. Então, às vezes, tem aluno que só vai na primeira, só vai na segunda, aí juntando com a nota que ele tem aqui, aí vamos supor que ele tira, sei lá, 56, ou seja, ele não foi aprovado, ele precisa ter, dependendo aí da unidade, né? Mas eu sei que a unidade de vocês é a pontuação aí de 60, né? Para poder ter a aprovação na UC. Então, já fiquem ligados, pessoal, para ou fazer a reposição dessa aula, ou então, ó, eu vou aproveitar e colocar aqui na aba de situação de aprendizagem, ó. Vocês provavelmente não estão enxergando isso daqui, ó. Como eu sou o professor aqui, o tutor, né? Eu estou enxergando aqui porque o meu sistema ele tem mais acesso. Então, ó, estão vendo aqui que está oculto para estudantes? Quando, né, chegar próximo do dia aqui, ó, 27/9, né, que é a finalização da nossa disciplina, quem tiver a nota abaixo, né, do 60,
a monitora ela já vai abrir a recuperação, que é um questionário, lembrando que ele é igual à recuperação lá de comunicação oral escrita. Como não foi eu que ministrei para vocês, eu ainda vou olhar, vou tomar a pé, né? Ver qual que foi a nota que o professor Anderson atribuiu a vocês, né? Quantas atividades vocês entregaram e daí eu já pedi, né, para a nova monitora fazer um levantamento de quem ainda está devendo nota lá em comunicação oral escrita, né? Eu vi assim por alto, eu não vi todos, né? Mas eu vi por alto quem teve alguns que fizeram essa mesma recuperação. Lembrando que essa recuperação aqui, ela vale 100, só que aí ela vai ser somada com, por exemplo, vamos supor que você tirou 50, né? Aí ela vai ser somada com 50 e dividido por 2, né? A média aritmética. Aí essa vai ser a sua nota final. Então, quem tiver, né, já na época aí, né, em recuperação, a monitora vai abrir e vocês vão ter acesso ao questionário de recuperação, que vale 100, que aí vai ser somada com a nota que vocês já têm, né, do somatório dos que vale 49 de 51 e vai ser dividida por 2 e vai ser a nota final de vocês. Então, eu vi que alguns fizeram recuperação e outros ainda não fizeram. Eu vi que a nota não atingiram a nota lá em comunicação oral escrita. Então, aí eu vou pedir para a monitora entrar em contato com vocês, né? E para vocês poder também fazer a recuperação, né? Continuar a recuperação lá de comunicação oral escrita. Por quê, pessoal? Aqui o curso ele funciona em módulos. Nós estamos no módulo básico. Essa aqui é a nossa pastinha que eu apresentei para vocês na aula passada, né? Essa pastinha aqui, né, eu chamo de dossiê, né? São todas as disciplinas, né, aqui do módulo básico, ó. Vocês estão vendo que são 4 disciplinas, ó, comunicação oral e escrita, que vocês já fizeram. A que vocês estão fazendo agora, segunda aula, eletricidade. Depois, leitura e interpretação de desenho. E lá para o mês 10, né? Mês de outubro, vai, vai ser a última UC que vai fechar esse módulo. Então, vocês têm que buscar ser aprovados em comunicação oral escrita, eletricidade, leitura e interpretação de desenho, né? Que seria um prelúdio do desenho técnico, qualidade, saúde, meio ambiente, né? E segurança do trabalho, né? Então, vocês têm que buscar a aprovação nessas 4 disciplinas, porque aí, no final dessa última disciplina aqui, ó, perto do dia 31/10, vocês vão ter um período que é o período de recuperação barra matrícula. Então, imagina vocês, se vocês não se adiantarem logo e já não fazer, aí vamos supor, você acumula recuperação de comunicação, eletricidade, leitura, QSMS, imagina, né, o trabalho, né, que vai dar para você. Então, já é melhor você já ir se organizando, né? Aí, geralmente, quando vocês perdem uma aula aqui presencial, por exemplo, vocês vão pedir uma reposição, né? Conversem com a unidade de vocês, né? Cada unidade, eu ministro, né, esse curso para Aparecida, né? Aparecida aqui de Goiânia, para o Roberto Mancho, que fica lá em Anápolis, né? Para Espírito Santo. Então, cada unidade aí tem a particularidade. Então, busquem fazer, né? Fazer a recuperação. Aí, geralmente, essa recuperação, né, quando não tem aula de reposição aqui, né, você aí você vai ter que pedir para a monitora abrir esse questionário de recuperação, porque aí ele vai fazer a recuperação geral aqui, né, contando com a nota do presencial e contando com a nota do EAD, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão pedir na unidade de vocês, ó, eu queria fazer a recuperação. Aí vamos supor que você foi só no primeiro dia, não foi no segundo e foi no terceiro. E eu quero fazer a recuperação lá dos 17 pontos do segundo momento presencial. Daí, vocês têm que ter a sorte de ter a disciplina, né, essa mesma disciplina correndo com outra turma, né?
ou então o professor lá, ele vai montar já tem as tarefas aqui de recuperação do momento presencial, né? E aí vai marcar um dia, você vai fazer essa prova lá, né? Mas caso você não consiga, ainda há essa opção desse questionário de recuperação, que ele é geral. Ele tanto, né, recupera a nota do presencial, né, quanto a nota do EAD. Então, se vocês não forem aprovados, né, em nenhuma dessas disciplinas aqui, né, faltar uma disciplina, vocês vão ter que, imagina, fazer a mesma disciplina novamente com outra turma que está no módulo básico. Então, vocês vão perder o módulo específico 1. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria avisar para vocês ficarem ligados. Em toda disciplina, nessa aba de situação de aprendizagem, vai abrir, né, na época, caso vocês não tenham atingido a nota, né, vai abrir essas duas abas aqui, o rótulo da recuperação e o questionário, geralmente é um questionário automático aí de recuperação. Aí, pessoal, a primeira atividade, né, já teve um aluno que já fez o fórum de discussão, né? Ele é automático. A atividade 2, a 4 e a 5, eu olhei agora, né? É porque é o seguinte, cada disciplina aqui a gente tem várias atividades, né, que são aplicadas, por exemplo, eletricidade, instalações do sistema elétrico de potência e por aí vai. Daí, dependendo aí da turma, a unidade, né, a unidade você de Aparecida, ela escolhe, né, as atividades que vão cair para vocês, ou seja, para evitar de ser sempre a mesma atividade, né, e também, né, questão, não, ó, o meu colega que está lá no módulo da frente, ele fez a atividade anterior, ele tem as respostas de tudo. Isso é bom para você, de certa forma? É, porque você já vai ter tudo respondido, né? E aí você vai passar. Mas o problema vai ser para o seu ensino. Se você já tem tudo respondido, aí você entrega, eu nunca pensei que eu fosse falar isso. Eu vou fazer igual um professor sempre falava, né? Na época aí que eu fazia o primeiro grau, e eu ficava grilado quando ele falava. Você está se enganando, né? Você está enganando a si mesmo. Ou seja, se você não aproveitar esse momento, tanto o momento EAD quanto o momento lá presencial, né? Principalmente o presencial, que aí vocês vão estar no laboratório, vocês vão conhecer, né? Por exemplo, em eletricidade, vocês conhecem o protoboard, que aí vocês podem simular alguns circuitos eletrônicos, né? Que simulam circuitos elétricos nas instalações elétricas, né? Os medidores, né? O ohmímetro, o voltímetro, né? Ou então o multimedidor, né? O multímetro, que ele, dependendo do modelo, né? Ele afere tensão, afere corrente, afere resistência elétrica, afere também capacitância, dependendo do modelo, né? Afere até o, o tipo de transistor que você vai estar utilizando, se é um NPN, se é um PNP, né? Então, existem os medidores que vão ser os instrumentos, né, que vocês vão utilizar para poder enxergar as variáveis que tem no sistema, né? A tensão, a corrente elétrica, ou até o valor um valor de uma resistência, o valor de um capacitor, o valor de um indutor, né? A indutância, e por aí vai. Então aproveitem, pessoal, aproveitem para prestar atenção, para estudar, para fazerem as atividades, né? Às vezes pode, não, meu colega fez aqui e tal. Beleza, mas mesmo que seu colega fez, mesmo que você está copiando, enquanto você estiver copiando, tente entender aquilo que você está fazendo. Né? Igual, eu não me lembro quem que estava aqui junto comigo, acho que só veio um aluno na última aula, né, na aula anterior. Deixa eu ver se está aberto o áudio aqui, né? Eu tô falando e o. Deixa eu ver se está aberto aqui, que pelo menos eu descobri que o meu microfone está saindo o áudio aqui. Eu acho que está multado. Ah, Tá dando para ouvir.
Ah, não, beleza. Não, eu achei que estava multado aqui. Eu estava olhando aqui os controles, né? Então, ó, teve um aluno, eu não me lembro quem que era, desculpa, mas teve um aluno que estava aqui junto e eu estava falando para ele a importância, né? A importância de você. Deixa eu compartilhar novamente. É porque eu achei que estava mutado. É porque geralmente a gente deixa. Quando o monitor ele monta a sala de aula, né, o link, aí ele deixa todo mundo mutado, a gente aproveita para o final da aula, né, desmutar e aí vocês poder fazer as perguntas aí pertinentes. Então aí eu já postei, né, já postei o momento presencial de vocês estiveram no dia 3, né, agora só dia 24 vai ser o segundo momento presencial. E vamos falar hoje da atividade 2 da SAP 1. Deixa eu pegar aqui o descritivo dela. Aí, geralmente, pessoal, eu abro uma pasta aqui, eu chamo de atividades. Eu já baixei ela aqui. Essa aqui é a descrição das atividades, né, da 2, né? Aí sempre quando vocês verem assim, ó, SAP 1, né, situação de aprendizagem, ou seja, é uma simulação aí do mundo real, né, que vocês vão enfrentar aí, né, no exercício aí da eletrotécnica. E aqui são as atividades ligadas a essa descrição aqui, ó, da situação de aprendizagem. Beleza, ó, vamos pegar o contexto um, que ele está ligado intimamente a essa atividade aqui, que ela é um formulário. Pois eu vou mostrar aqui. Teve até alguns alunos que já fizeram. Teve um aluno aqui que já praticamente ele já gabaritou aqui, já fechou tudo. Ó, Marcos é um técnico em eletrotécnica, né? Então, obviamente vocês viram lá em comunicação oral escrita, né? Vocês viram na aula inaugural, né? A SAP, né, a situação de aprendizagem é uma simulação, né, de situações de que vocês vão enfrentar aí no mundo do trabalho, ou seja, no exercício da eletrotécnica. Então é importante a gente ler e analisar essa descrição aqui, ó. Marcos é um técnico em eletrotécnica e trabalha no setor de manutenção elétrica dessa empresa aqui, a FSA Indústrias de Alimentos. Então, a FSA é uma empresa que está no mercado há mais de 10 anos, né, produzindo farinha de trigo. Então, é uma moega, né, que chamam, né, uma moenda, e mistura de pães e bolo. Possui uma rede em Feira de Santana, ó, isso aqui é na Bahia, interior do estado da Bahia. Vamos conhecer as atribuições de Marcos na empresa e ajudar, né, o mesmo aí a desenvolver as suas atividades como técnico, né, ou seja, um técnico em eletrotécnica, né? Essas são as atribuições dele. Inclusive, vocês vão aprender lá na matéria aí de segurança em eletricidade, né, que existe um CBO. Professor, o que é isso? É o Código Brasileiro de Ocupações. Toda empresa que você entra, dependendo aí da sua, né, do curso. Por exemplo, se você é um eletricista, você fez um curso que é chamado de capacitação. Aqui no Senai, o jargão, né, o capacitação é igual eles chamam de qualificação, né? Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado aí com esse termo, porque lá na NR10, né, na norma aí relacionada a serviços, né, com eletricidade do Ministério, hoje voltou a ser Ministério do Trabalho e Emprego. Não sei se vocês sabem, né? Há um tempo atrás aí, ó, antes do governo antes do Lula voltar aí,
o Ministério do Trabalho e Emprego ele foi dissolvido, né? Ou seja, ele não existia. Levanta a mão aí. Quem que sabia dessa aí? Deixa eu colocar a tela aqui. Alguém sabia que o Maílson sabia? Então, há um tempo atrás aí, há cerca de, acho que já tem um ano que ele voltou a ser Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério do Trabalho e Emprego lá no site mostrava tudinho aqui, ó, vamos acessar aqui rapidão. Então, ele, né, o site aqui mostrava, né, Ministério do Trabalho e Emprego, só que ele estava como Secretaria Especial do Trabalho, né? E nessa época, ele passou de ministério a ser uma pasta de um outro ministério. Vocês sabem qual que era, né? Era o Ministério da Economia, né? Então, há um tempo atrás, aí, acho que durou, acho que o governo anterior aí, né? O Bolsonaro, ele passou de Ministério do Trabalho e Emprego para Secretaria Especial do Trabalho, ou seja, uma subpasta de outro ministério, o Ministério da Economia, né? E nesse meio tempo, infelizmente, houve, né, algumas negligências que hoje estão sendo corrigidas, né? Por exemplo, não sei se vocês perceberam aí, né, se alguém já trabalhava em uma empresa, os processos trabalhistas eles ficaram mais difíceis, ocorreram algumas coisas aí que eu vou comentar lá em segurança e eletricidade, né? Mas o eletrotécnico, o eletricista, o tecnólogo em eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele tem que estar ligado não só na sua parte técnica, mas na parte de legislação. E pasmem, eu, né, conheci profissionais, né, a minha formação é engenharia elétrica, engenharia de segurança do trabalho, né, atualmente aí eu resolvi, né, eu acho que eu não tenho muito problema, né, aí eu agora resolvi fazer engenharia de software, né? Aí eu conheci profissionais, né, engenheiros de segurança do trabalho que não sabiam nessa época que o Ministério do Trabalho e Emprego não existia mais, né? Mas assim, no site, nos domínios, ele continuou a ser chamado MTE, só que ele não era. Houve algumas não conformidades aí que o próprio antigo Ministério do Trabalho revogou, que a gente vai ver isso lá em segurança, mas assim, pensem, pessoal, que eletricidade, depois vocês vão ver instalações elétricas, vocês vão ver projeto elétrico, vocês vão ver sistema elétrico de potência, eles estão todos interligados, também interligados não só com a parte técnica, mas com a parte de segurança. Segurança é sempre primordial, né? Manter a saúde, né, e do trabalhador e dos terceiros também, né, dos usuários aí do sistema elétrico. Então, vocês têm que buscar, né, na medida que vocês vão fazendo as disciplinas, as atividades aqui, buscarem, né, vou dar uma de ET Bilu, né, mais conhecimento, buscar integrar, né, já pensou, hein? Ou, dar uma de Faustão, ô louco, bicho, às 21h e 31 minutos, o professor vem falar de ET Bilu daqui, né? Mas eu tô falando de forma séria. Vocês têm que buscar mais conhecimento e buscar integrar esses conhecimentos que outrora, né, lá no segundo grau, lá no primeiro grau, né, eu, por exemplo, fazia uma prova de matemática, depois quando ia fazer uma de química, eu meio que parece que apagava da minha mente e eu não conseguia interligar química com matemática, com física, dependendo aí, interliga aí com geografia, né, a parte aí de geografia física, a parte aí né, dos solos do terreno, com a geologia, né? Então a gente tem que estar sempre buscando, quando a gente está evoluindo, fazendo um curso técnico, depois, quem sabe, né, vocês fazendo um curso aí de engenharia, né, engenharia de automação ou engenharia elétrica, né, poder, né, estar sempre evoluindo e integrando esses conhecimentos. Então, lembre-se, pessoal, isso aqui é uma simulação,
né, de uma situação real que vocês vão enfrentar aí no, né, no mundo do trabalho e provavelmente, dependendo aí, né, da formação de alguns de vocês, vocês já enfrentam aí no dia a dia, né? Então, ó, dentre as atribuições desenvolvidas por Marcos, por que que eu falei de Ministério do Trabalho e Emprego? Por que que eu falei Código Brasileiro de Ocupações, né? Então, toda a atividade, por exemplo, o do eletricista, do eletrotécnico, ele tem um código, ou seja, tem esse número lá do CBO, e relacionado a esse código tem as atribuições. Por exemplo, teve uma época que eu fui contratado por uma empresa em que lá o meu CBO era de engenheiro eletricista, né? Porém, eu estava contratado como projetista. Ó, e daí, professor? Né? Uma coisa é você atuar como engenheiro numa empresa, por exemplo, um de carga e função. Todo e qualquer serviço, ou, por exemplo, você como eletrotécnico, né? Você ser carga e função de uma empresa, todo serviço relacionado à elétrica, adivinha quem que é o responsável técnico? É você, porque você é o carga e função. Se tiver um treinamento, por exemplo, você é o responsável técnico por aquele treinamento. Mesmo, aí vamos supor que tem um treinamento relacionado a NR10, né? Mesmo que você não esteja ministrando a aula, mas só pelo fato de você ter sido contratado, né, como responsável técnico, né, ou seja, cargo e função de uma empresa, por exemplo, essa FSA, né, projeto elétrico, execução de projeto elétrico, laudo técnico relacionado, né, por exemplo, laudo de aterramento, você será o responsável técnico, mesmo que você não tenha executado esse laudo, mesmo que você não tenha dado esse treinamento, mas você é a âncora, você é o responsável técnico que vai dizer se, por exemplo, aí vamos supor, né? Eu já dei treinamento para eletricista de rede, né? Inclusive aqui no Senai também, né? Então, eu sou a chancela, né? Eu dou o treinamento, por exemplo, né? Eu sou contratado aqui como professor, né? Eu sou um docente aqui. Porém, existe uma pessoa que é contratada aqui no Senai como engenheiro eletricista. Aí esse engenheiro eletricista que é contratado pelo Senai, ele é o RT, ele é o responsável técnico por todo e qualquer treinamento que é ministrado aqui dentro, né, não só nas dependências, né, mas, né, em nome aí do CNPJ, né, do Senai. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja ministrando um treinamento de CEP ou um treinamento de NR10 para vocês, né? Ou, sei lá, o anexo 12 da NR12 que fala de cesto aéreo, né? Numa turma aí de linha viva. Eu estou ministrando treinamento. Eu sou, né? Eu tenho habilidade, eu sou engenheiro eletricista, ou seja, eu tenho um CREA, ok, estou autorizado. Porém, eu não sou responsável técnico. Quem que é o responsável técnico? É o engenheiro eletricista, que é o RT de carga e função aqui do Senai, que é responsável por todo e qualquer treinamento da área da elétrica, obviamente, né? Se, por exemplo, tem um treinamento aqui sobre caldeiras, né, e vasos comunicantes, aí já vai ser um engenheiro mecânico. É o engenheiro mecânico é que vai responder por isso. Então, depende. Você foi contratado como eletrotécnico por essa empresa, ou você foi contratado não só como eletrotécnico, mas como projetista. Aí, por exemplo, nessa empresa que eu fui contratado como projetista, eu só podia mexer lá no AutoCAD. A gente tinha lá um programa, não sei se vocês conhecem o Proelétrica, né? Aí tinha esse programa, o Proelétrica, que eu utilizava para fazer os projetos, para fazer lista de materiais, né? E tudo no que tange aí a projeto elétrico. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi, parece que alguém queria falar alguma coisa. Não, né? É porque eu só estou vendo uma tela aqui, pessoal, viu? Eu não tô vendo a reação de vocês aqui, não. Então, aí você tem que prestar atenção nisso. Ah, não, eu sou eletrotécnico da FSA. Eu sou um eletrotécnico, mas o que é área de projeto? É área de execução? Ou eu sou o RT de carga e função? Ou seja, eu além de, dependendo aí, o RT de carga e função, além dele poder
e ele ter autorização de desempenhar qualquer tarefa, projeto, executar, né? Por exemplo, vão montar, plantar um poste numa subestação ao tempo nessa empresa aqui na FSA, né? Então, como ele tem esse treinamento, ele pode, inclusive, né, manobrar lá o caminhão guindato hidráulico, né? Plantar esse poste, ele pode inclusive instalar as ferragens desse, né, instalar o transformador, ele pode puxar os cabos também. Então, ele pode fazer uma série de coisas, né, como carga e função, como também vamos supor que geralmente o carga e função, ele tem mais a função de gerenciamento, ou seja, ele pode fazer qualquer coisa aí na empresa dentro das atribuições dele, porém, ele também pode gerenciar outros. Daí, vamos supor que ele é técnico, eletrotécnica, ele é o chefe de equipe. Aí existem os outros técnicos em eletrotécnicas que vão fazer as atividades em que o chefe de equipe, né, ou manutenções, em que ele vai passar para os outros técnicos, né, ou eletricistas, até mesmo engenheiros aí contratados pela empresa. Beleza? Então, fiquem ligados, às vezes, dependendo aí do CBO lá, vocês vão ter uma abrangência maior nessa empresa. Por exemplo, como RT de carga e função, eu já trabalhei numa empresa em que eu não precisava nem pisar o pé lá. Mas como assim, professor? Eu era RT de carga e função, só que por exemplo, uma licitação, né? Era uma empresa ela fazia infraestrutura de rede de distribuição, né? Então, para ela poder ter o direito de concorrer à licitação, ela tinha que ter no quadro de funcionários um engenheiro eletricista como RT de carga e função, ou seja, eu não precisava nem ir lá na empresa. Aí, geralmente, se não me falha a memória, eu não sei se mudou a lei, né? Mas até onde eu lembro, é no mínimo 3 salários mínimos, né? Então, você, como RT de carga e função, pode receber, no mínimo, 3 salários mínimos para você ser o responsável técnico e não precisar, por exemplo, você não precisa nem ir lá na empresa. Eles te pagam todo mês, aí dependendo, às vezes você tem que assinar RTs, né? RT de projeto, RT de execuções, né, que você faz lá, mas você não precisa estar lá, vamos supor, 20 horas, né? Óbvio que lá no seu contrato vai estar lá, ó, você vai cumprir 20 horas, mas não necessariamente você vai estar essas 20 horas lá na empresa, porque você foi contratado como carga e função para ser o responsável técnico nos serviços que a empresa está fazendo, que ela está concorrendo, né? Sei lá, instalação elétrica do Tribunal de Contas da União e por aí vai, nos vários serviços. Então, existe ainda esse enquadramento, né? Você é carga e função, só que você não precisa estar lá na empresa. Você está lá por uma regra, né? Proforme que a empresa, para concorrer àquele serviço, ela precisa ter você no quadro de empregados. Beleza? Ainda existe isso ainda. É, Então, ó, dentre as atribuições desenvolvidas por Marcos como integrante de equipe de manutenção dessa empresa estão manutenção e conservação do maquinário, ou seja, isso daqui ó, tá com cara de chão de fábrica, ou seja, ele vai, né, ter um cronograma de manutenção, aí nós temos vários tipos de manutenção que a gente vai discorrer no decorrer do curso, né? Manutenção preventiva, manutenção preditiva, tem a manutenção que é chamada a corretiva, ela tem outro nome que é chamada de manutenção por crise, ou seja, acontece um problema, ou seja, queimou uma lâmpada, você vai lá e troca essa lâmpada. Estou dando um exemplo assim, bem simples para vocês. Conservação do maquinário da empresa, ou seja, tem motor que tem escova, né? Aí geralmente aí tem os com escova e tem os sem escova, que o pessoal chama de unbrushless, que geralmente é um motor elétrico mais caro, né? O com escova, qual que é o problema? Ele tem, né, a escova é um barramentozinho de grafite, e ele tem uma mola. E daí a energia, né, ela passa lá
ela vai passar na forma como ele é um motor, né? Ela vai vir da rede elétrica e vai para o rotor e daí vai provocar o efeito, né, do o eletromagnético, que a gente vai comentar mais para frente, que aí o motor começa a girar sozinho, né? Então, essa escova ela é fundamental para a conservação, né, para a manutenção do funcionamento desse tipo de motor. Já o unbrushless, ele não tem escova, ou seja, a taxa de manutenção dele é praticamente zero. Você precisa, né, olhar outras coisas ali no motor, né? Já nessa parte de contato elétrico, você nem precisa. Já o com escova, você precisa fazer essa manutenção periódica. Aí, dependendo, vamos supor que as escovas dos vários motores lá que você faz manutenção, elas, sei lá, duram 3 meses, vamos supor, né? Geralmente em 3 meses o motor ele começa a dar uma falhada. Aí o que que você vai fazer? Como uma boa prática de manutenção, você vai anotar, né? Lá tem um cronograma lá de ações, né? Aí geralmente, vamos supor, 2 meses e 3 semanas, ou seja, uma semana para 3 meses, né? Você vai fazer uma parada programada, ou seja, não está produzindo nada, ou seja, você não vai ter perdas aí, né, de produtos, por exemplo, e aí você vai parar e fazer aquela manutenção. Essa é uma das atribuições que você pode fazer. Composto por esteiras, transportadoras, motor elétrico, motobomba, compressores, né, que você pode utilizar lá na parte não só hidráulica, mas pneumática, né, dependendo do que tiver aí na empresa, exaustores, ó, estudo de viabilidade para instalação de novos equipamentos, ou seja, você tem uma carga estimada, né, uma demanda, vamos dizer assim, a grosso modo, né, o somatório das potências de todo o maquinário que você tem lá na planta. Então, você vai olhar para aquele valor, né, daquele somatório de potências e vai ver qual que lá no diagrama unifilar, geralmente isso mostra um diagrama, né? Ah, eu tenho, vamos supor que um quadro que suporta, sei lá, 20 mil watts de potência e eu tenho instalado 19 mil. Ou seja, você tem 1.000 watts de potência, ou seja, você tem esse valor de potência que você pode colocar um novo equipamento. Aí vamos supor que o quadro ele tem um espaço para um elemento, ou seja, quando a gente fala um elemento, é mais um disjuntor, né? Então você pode colocar mais um equipamento monofásico naquela instalação. Aí, dependendo, se ele for trifásico, por exemplo, ou for bifásico, aí você vai ter que alterar aquela parte da frente lá do quadro, né, do quadro de comando lá do motor, né? Aí, dependendo do tipo de quadro, né, ele tem um acrílico, né? E aí esse acrílico, ele é justamente medida de segurança, né? Para você conseguir ver já com as proteções, né, para evitar o contato ali, né, com o barramento energizado, você poder visualizar tudo que tem instalado e aí, se de repente, às vezes, vamos supor, você escorrega ali e vai com a mão direto no quadro, né, aquele acrílico, ele vai servir de proteção para que você não, né, tome uma descarga elétrica ali. Aí, ó, motores hidráulicos, ó, como eu comentei, ó, pneumáticos, sensor, controlador e por aí vai, né? Análise de assuntos pertinentes ao consumo de energia elétrica, no caso aí, a gente chama aí de eficiência energética, né, da empresa. Você pode fazer um estudo aí de viabilidade, né? Vamos supor que a sua empresa utiliza apenas a rede elétrica aí da concessionária. Você pode, além, né, do grupo motor, geralmente a rede elétrica, grupo motor gerador e um no break, né, para evitar, né, para até o grupo motor gerador, dependendo ali do tempo que o no break funciona, né, para ele poder entrar em rampa e ele poder fornecer energia para a empresa, né. Então, para a inauguração do setor de qualidade da empresa, Isadora, coordenadora do setor de manutenção, achou necessário implantar um sistema de sinalização visual, né, para informar os funcionários quando, quando dos equipamentos estiverem energizados, né, ou desenergizados. Beleza. O sistema é alimentado, né, será alimentado, desculpa,
por 18 volts de tensão, né? Entretanto, a lâmpada responsável pela sinalização suporta 12 volts de tensão. Sabendo que essa lâmpada possui 6 ohms, né, de resistência, Marcos deverá dimensionar um resistor para ser adicionado ao circuito de modo a limitar a tensão aplicada na lâmpada, né? Primeira vez que você vê isso, você vai pôr um resistor para quê, né? Primeiro, ó, se ele é alimentado por 18, né? Vamos dar um de telecurso segundo grau, né? Se liga então, que é a hora da revisão. Vai 18 volts, uma lâmpada suporta 12. Ó, essa lâmpada vai queimar. Isso mesmo. Beleza. O que que essa resistência vai fazer, né? Lembra lá da primeira lei de Ohm, né? A resistência elétrica, né? O contexto aí, né? A, a, a definição física, né? É a oposição à passagem de elétrons, né? Então, vamos abrir aqui a primeira atividade aqui. Então, é um formulário aqui, pessoal. Vocês veem aqui, ó, que pelo desenho ele já dá um spoiler aqui, ó. Eu tenho a fonte de alimentação, é uma fonte de tensão contínua, né, pelo desenho aqui. Toda vez que você vê esse desenho aqui, ó, uma placa maior, uma placa menor aqui, geralmente a placa maior é o polo positivo e a placa menor é o polo negativo. Geralmente, né, é uma bateria, né, ou uma pilha, né, então essa parte aqui é o polo positivo, que é o polo negativo. Nós temos a mencionada lâmpada aqui, ó, de 6 ohms, né, e essa resistência que vai resolver o problema aí né, do eletrotécnico, né? Mas de que forma que ela resolve? É, eu lembro que o professor Guilherme ele disse que já ia comentar isso com vocês, né, na primeira aula, né? E provavelmente ele deve ter falado da primeira lei de Ohm, né? Então vamos revisar aqui. A primeira lei de Ohm, já deixei até aberto aqui, ó. Então, ó, a questão ela já deu um spoiler aqui, né? Então, calcule o valor da resistência, né, desse resistor para que a tensão na lâmpada não seja superior a 12 volts. Primeiro aqui, vamos revisar aqui. Lá no livro de física, diz que a resistência, deixa eu ver que cor que está aqui. Vou pegar um vermelho que fica melhor aqui. Eu até já deixei já os spoilers aí. Então, lá no livro de física, fala que a resistência, matematicamente, é igual ao valor da tensão dividido pela corrente, né? E a descrição física, né? Existe o valor, né? Existe a descrição física, que na verdade é uma conta, né? Ela é matemática também, né? E existe a descrição, né, do conceito de resistência. O George Simon Ohm, ele chamou a oposição à passagem de elétrons. Então eu tenho um condutor elétrico aqui, ó. Esse condutor elétrico, ele vai ser ele vai ser aplicado uma diferença de potencial, né? No caso aqui, ó, desse lado aqui onde fica a bateria, é o polo positivo, ó, 18 volts, né? E desse outro lado aqui, o polo negativo, ó, do 18 volts. Ou seja, uma diferença de potencial de 18 volts. A partir do momento que eu aplico esse valor de tensão, um valor de corrente ele vai começar a fluir. No caso de circuitos de tensão e corrente contínua, vai haver um fluxo ordenado de elétrons. Elétrons livres, lembrando, vamos supor que ele seja de cobre, né? O cobre, se não me falha a memória, o número atômico dele é 29. Fazendo, lembra lá da química? Não tem aquele o diagrama de Pauli, né? O nível um lá do átomo, ó, é o S, aí 2sp, aqui são subníveis, né? Aí você vai fazendo aquelas setinhas lá, ó, no subnível S, aqui, por exemplo, aqui é a camada K, camada L, camada M, a N.
O, P, Q, lá do elétron, né? Você tem o núcleo do cobre, e vocês têm as camadas de energia, o K, L, M e por aí vai, né? E dentro desses subníveis, eu tenho lá, segundo as regras lá da química, eu posso ter dois elétrons aqui, depois eu nesse outro subnível aqui eu posso ter dois, né? Aqui, se não me falha a memória, é até seis elétrons. Você fazendo essa distribuição, no último subnível de energia, geralmente de um condutor elétrico, né, um elemento metálico, eu vou ter de um elétron livre a três elétrons. Então, quando esse elemento químico ele tem de um até três, geralmente ele é chamado de metal, ou seja, geralmente ele é chamado de condutor elétrico. Por isso que os condutores elétricos, eles são, né, eles são metálicos, e a capa protetora, né? Elas não são metálicas, por exemplo, são polímeros, né? Uma cadeia polimérica aí de um hidrocarboneto, né? De um plástico que reveste, que ela é isolante, que evita que essa corrente elétrica ela vaze do condutor elétrico. Beleza. Então ele fala que a resistência é a oposição à passagem de elétrons. Então, geralmente, um resistor, né, na hora que você abre um circuito elétrico, né, uma placa-mãe, por exemplo, aí você vê aqueles resistor, tem um resistor de carbono, tem aqueles resistor que ele nem tem cara de resistor, né? Às vezes você não sabe se ele é resistor ou se ele é um capacitor. Às vezes você tem que olhar no desenho lá da placa de circuito, né, na letra que está lá, né? Se tiver um R é porque é um resistor, ou se tiver um número acompanhado pela unidade de medida aqui, ó, o ohm, né? Ah, não, então é uma resistência elétrica. Se tiver um F, quer dizer que é um capacitor, né? O Faraday, né? Ou um C, né? C de capacitor, ou então um número associado a uma unidade de medida, né? O Faraday, que é um capacitor. Se tiver lá Henry, né? Quer dizer, sei lá, 16 Henry. Então, esse instrumento ali, esse equipamento que está lá naquele circuito, seja num circuito eletrônico, ou seja no sistema elétrico de potência, então ele é um indutor, né? A unidade de medida de indutância elétrica né, em um indutor. Beleza. Então, o que que esse exercício ele quer passar para você? Ele fala de associação aqui de resistores, beleza? Mas por que, professor? A pergunta que não quer calar. Por que que esse eletrotécnico Marcos, ele não coloca, tipo, um resistor aqui em paralelo com a lâmpada, e esse resistor vai resolver o problema? Boa pergunta. Se eu colocar um resistor em paralelo, você concorda que ele vai ter a mesma tensão que o resistor aqui? E eu preciso que ele consuma, né? Que ele consuma a tensão aqui de 12 volts para justamente para sobrar, deixa eu ver, a lâmpada. Vamos voltar lá na situação de aprendizagem, só. Ó, a lâmpada suporta 12 volts de tensão, né? Isso mesmo. Então, desses 18, eu preciso consumir, né? Vamos pegar lá, ó, 18, que é o total aqui, ó, menos 12 volts, que é o que eu preciso para energizar a lâmpada. Eu preciso desses 18 volts, eu preciso consumir 6 volts para entregar para essa lâmpada os 12 volts para ela não queimar. A única forma de eu fazer isso é eu colocar um resistor em série. Lembra lá que o professor Guilherme falou para vocês que o apelido da associação em série é a associação divisora de tensão? É uma associação em que ela pega esse valor de tensão aqui, a gente vai ver mais para frente em circuitos elétricos aí, né? As leis de Kirchhoff, né? O somatório das tensões aqui numa malha, ele vai ser igual a zero, né? Você sempre tem alguém que fornece tensão e outros equipamentos que vão consumir essa tensão. Então eu preciso, né,
consumir essa tensão aqui, né? A tensão de 6 volts para deixar livre a tensão de 12 volts para a lâmpada. Então já fiz o esquema aqui, ó. Primeiro passo, com a tensão da lâmpada, ou seja, a tensão de 12 volts aqui, eu vou saber a corrente elétrica que tem que passar na lâmpada para ela não queimar. Então, pela primeira lei de Ohm aqui, ó, a tensão da lâmpada para ela não queimar é 12 volts, né? A resistência, né? A primeira lei de Ohm lá, né? Você só, o que que você fez aqui, ó? Resistência é igual a tensão dividido pela corrente, né? O que que você fez? Você só isolou a corrente, ó, passou a resistência aqui para baixo, ó, ficou tensão dividido pela resistência elétrica. Então, a corrente, para não queimar, tem que ser a corrente de 2 amperes. Segundo passo, ó, determinar a queda de tensão que deverá ser causada em cima do resistor. A gente já até fez isso, né? Então, no total aqui, se eu tivesse uma fonte de 12 volts, por exemplo, eu não precisaria desse resistor para consumir, né, os 6 volts para deixar os 12 volts para ela, né? No caso aqui eu tenho 18, né? Então, 18 menos o 12 volts. Então, eu vou ter que ter uma queda de tensão de 6 volts aqui em cima né, do resistor para sobrar uma queda de tensão de 12 volts em cima da lâmpada e justamente passar uma corrente elétrica de 2 amperes aqui. Terceiro passo, ó, pela primeira lei de Ohm, você vai determinar o valor da resistência. Que resistência é essa? A resistência que o resistor ele vai ter que ter para ele consumir os 6 volts, né? Aí, de novo, ó, utilizou aqui o quê? A primeira lei de Ohm, ó, resistência é numericamente igual a tensão dividido pela corrente. Qual que é a corrente que tem que passar aqui para a lâmpada não queimar? 2 amperes. Então, foi isso que colocou aqui, ó, 2 amperes, né? A corrente e a tensão que foi consumida, que a gente calculou aqui, ó, 6 volts. Então, a resistência aqui, ó, é de 3 amperes, ou de 3 ohms. Beleza? Então, ó, voltando aqui, ó. Então, ó, calcule o valor da resistência, né? Que a lâmpada tem que ter. Que a lâmpada não, né? Que o resistor tem que ter para a lâmpada não queimar, né? Para a lâmpada ter uma tensão de 12 volts. Por isso que ele está fazendo essa pergunta. Você viu que lendo o contexto, você entende o porquê que ele colocou em série, por que que ele não pôs em paralelo. Então, a resposta correta é 3 ohms. Beleza? Então, finalizamos aqui agora a nossa a atividade 2, né, da SAP 01. Beleza? Ficou entendido, pessoal? Para quem já está acostumado aqui, deixa eu só, antes que eu esqueça aqui, pessoal. Para quem está acostumado, não, isso aí é básico demais, professor, isso aí está muito fácil, né? Óbvio, se você já atua como eletricista, por exemplo, né, se você fez um bom curso lá do segundo grau, né, de eletricidade básica, você já pescou isso. Mas vocês viram que nós tivemos que ler a situação de aprendizagem para só depois a gente entender, né, o porquê. Assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu acredito que teve muita gente que leu e ficou assim, uai, viu lá o desenho, né? Por que que ele colocou esse resistor em série? Por que que ele não pôs em paralelo? Colocando em série, você vai dividir. Quanto mais resistor você colocar naquele circuito, rapidão, pessoal, já estamos fechando aqui a live, a aula aqui. Só verificar um negócio aqui rápido. Ah, beleza.
eu voltar aqui e a gente já fecha aqui a tela. Então, assim, sem a gente ler o contexto, pessoal, ficou meio jogado, né? Ficou como se fosse um exercício lá do segundo grau, né? Resolva, ache esse resistor aqui, né? De forma que a lâmpada tenha 12 volts. Ficou jogado. Mas é uma aplicação prática do que você pode fazer no dia a dia, né? Nesse caso aqui, né? Para o azar do eletrotécnico, ele tinha disponível lá no painel, né? Por exemplo, 18 volts. Também haveria possibilidade, aí, principalmente no painel de comando, ó, ele poderia ter disponível esse 18 volts aqui, ele não é jogado ao acaso, não, viu? Tem controladores lógicos programáveis que você tem uma alimentação, você pode ter alimentação contínua, né? De 18, esse eu lembro, 12 volts também nós temos alternada também, né, de 220 volts, ou então 127 volts, né, que é o famoso 110, né? Então, isso aqui é uma tensão possível que você poderia ter lá num painel, né? Você pode ter alimentação contínua, você pode ter alimentação alternada, e dentro desses valores, né, 18 e 12 volts é totalmente possível, né? E a lâmpada, que é a especificação técnica no bulbo dela, é de 12 volts, né? Então, o artifício físico, né, que você teria que fazer, né, é pegar um resistor, e geralmente era aqueles resistorzinho de carbono, aí ele tem aquele código de cores, né? Se- que é o ideal para você ter desse tipo de implemento, por quê? Porque esse resistor ele é único exclusivamente para dissipar tensão, traduzindo para o português, né? Dissipar energia, ou seja, consumir energia, né? Provavelmente, eu não sei se isso aconteceu com vocês, né? É, eu, certa vez, né, era um rádio relógio lá, é um rádio relógio antigo, né, eu peguei e comecei a desmontar ele. Aí daí eu vi aquelas peças lá de dentro, o que que é esse negocinho coloridinho, para que que ele serve? O que que é essa latinha, parece uma latinha de refrigerante, né? Para que que ela serve? O que que ela faz aqui dentro desse equipamento? Então, cada equipamento ele tem uma lógica, né? É, como diz um colega meu aqui, né? O que que ele faz, onde ele vive, como ele se reproduz, né? Para que que esse, né? O que que esse implemento, o que que esse resistor, esse tal de capacitor, esse tal de indutor, o que que ele faz dentro desse circuito? O porquê da existência dele, né? No caso do resistor aqui, é para dissipar energia dentro de um circuito eletrônico. Na lâmpada é para emitir luz, né? Emitir luz não natural. As de resistência aí, né? Temos as halógenas aí, que a gente precisa colocar um indutor, né? Para ele, com baixa tensão, provocar uma alta corrente elétrica, né? E daí o elemento que ele tem ali, que é um gás inerte, ele conseguir dar o start, e esse gás inerte, as chamadas fluorescente, né? Ele conseguir iluminar aquele ambiente, né? Então ele precisa de alta corrente. Daí eu preciso de uma fonte de corrente. O que que é uma fonte de corrente? Basicamente é um indutor, né? Um enrolamento aí de cabos, e esse enrolamento de cabo ele vai dar um start ali, uma alta corrente em um pequeno espaço de tempo ali, justamente para ele gerar essa energia de ativação e o elemento ali, né, o fluorescente, ele se sensibilizar e ele ajudar na iluminação daquela lâmpada, né? Resistores são utilizados, já que eles aquecem, né, já que eles liberam energia, né? Eles também são ótimos, né, equipamentos para aquecimento, por exemplo, chuveiro, um bem antigo aí que quase ninguém utiliza mais, né, depois que o pessoal inventou aquelas chaleiras elétricas, né, o mergulhão, né, o pessoal aí na obra utiliza bastante, né, quando eu já trabalhei em obra aí, o pessoal utilizava bastante para fazer café, fazer chá, mais café do que chá. Então,
todos os implementos aí na área da elétrica, eles têm um motivo, e eles têm um comportamento. Então, em função desse motivo, em função desse comportamento, a gente implementa ele para a gente conseguir o objetivo, que era colocar essa sinalização aqui nessa situação de aprendizagem. Beleza? Desculpa eu ter me estendido um pouco mais aí, pessoal, mas eu achei necessário a gente discorrer sobre isso. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Tem alguém que tem alguma dúvida aí? Que eu já vou encerrando a nossa live de hoje. Então, então tá bom. Fiquem com Deus e até amanhã já vai estar disponível a gravação da web aula de hoje, tá?